Muito bom dia, amigos do canal Crypto Trader, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma análise gráfica do preço do Bitcoin. Bitcoin hoje na casa dos 76.883 dólares, 397 mil reais, ok pessoal? Quase 400 mil reais, tá faltando aí 3 mil reais para fazer 400 mil. Pessoal, vamos aí para análise. Hoje eu vou falar com relação ao Trix, um indicador que eu uso aqui de vez em quando, coloco ele aqui para estar explicando para vocês o que é o Trix, tá? Então eu abri aqui o indicador, abri o ChatGPT e pesquisei sobre o Trix, sobre o indicador Trix. O Trix é um indicador de análise técnica criado por Jack Hudson para medir a força e a direção da tendência, filtrando muito do ruído do mercado. Ele é baseado em uma média móvel exponencial tripla suavizada, o que faz o indicador reagir de forma mais limpa que muitos osciladores comuns. O que o Trix mostra? O Trix mede a taxa de variação em porcentagem de uma média móvel exponencial tripla. Na prática, ele ajuda a identificar tendência forte, reversões, perda de força, cruzamentos importantes e divergências. Como interpretar? Como interpretar? Cruzamento da linha zero. No caso aqui, pessoal, ele está mostrando aqui o cruzamento da linha zero. Ou seja, ele não está pegando um cruzamento do fundo. Ele fala aqui que o Trix no cruzamento de linha zero já é tendência de alta. Só que, como a gente já viu o indicador, né? Eu vou colocar ele daqui a pouquinho ali no gráfico para mostrar para vocês. Vou colocar aqui, ó. Como nós já vimos aqui o meu indicador Trix, acho que já está ativado. Está ativado. Eu configurei ele para que ele me mostre apenas os fundos, tá, do mercado. Então, como a gente está vendo aqui, ele está muito próximo do fundo, tá? Tá faltando aqui alguns dias, 2, 3 dias para ele ativar aqui, e eu vou mostrar porque ele vai ativar daqui a 2, 3 dias esse fundo aqui, que é a compra. Quer dizer que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui? Não. Pode até ser que aconteça, né? Ele não cair mais. Mas não quer dizer, isso não quer dizer que ele vai se segurar e não vai cair mais, tá? Ele está mostrando uma tendência de alta entrando. Então, mesmo que ele caia um pouco, mesmo que ele recue um pouco para baixo, é sinal de compra, tá? Então, vamos lá. Então, ele fala desse ponto aqui, ó. Tem um ponto aqui, ó, que eu tirei. Ah, não, tá aqui, ó, a linha zero. Então, a linha zero é tendência de alta. Então, se você for considerar a linha zero aqui, olha só onde você entraria no Bitcoin, né? Então, na minha humilde leitura, eu acredito que o ideal é você entrar no cruzamento das médias aqui embaixo. Virou tendência de alta aqui, de alta aqui embaixo, e não no meio do zero aqui, mas tudo bem, aqui ele está falando dessa forma, né? Imagine a linha central como um equilíbrio, tá? Nesse caso aqui, a gente já falou sobre isso. Cruzamento da média do próprio Trix. Muitos traders usam linha Trix, linha de sinal, média do Trix. Quando o Trix cruza acima da linha de sinal, é possível compra. Quando cruzar abaixo, possível venda. É parecido com funcionamento do MACD, mas é normalmente mais suave. Então aqui são algumas configurações. A minha configuração não é essa. A minha configuração ela é mais ampla, porque eu quero pegar os fundos. E o Bitcoin aqui ele fez só 5 fundos até hoje. São 5 pontos de compra até hoje. Então ele fez a onda 2, a primeira onda 2 do ciclo. Depois ele fez a onda 4. Olha só como a gente pega o fundo direitinho. Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. A onda 5, que foi a onda 1. A onda 1, no caso aí, é cíclica, tá? Então, ele já fez a onda 1 cíclica em 2017. Praticamente foi por aqui que eu entrei no Bitcoin. Eu comecei a mexer com Bitcoin aqui, nessa região, tá? Ele fez uma onda A e uma onda B. Esse amarelo aqui, ó,
a onda A e a onda B amarela. Tá? Essa onda A e a onda B amarela, ela é primária, ok, pessoal? São ondas primárias. E dentro da onda B, como a onda B ela nunca é um impulso, você nunca vai achar um impulso 1, 2, 3, 4, 5 completo dentro da onda B. Ela é um A, B e C. Aqui na A tem impulso 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na B não, tá? Só em nível menor. Aqui na B maior de nível primário também não tem um impulso. Aqui tem, pode ser que tenha 1, 2, 3, 4, 5. ABC 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que tenham dois impulsos e um ABC no meio. Então, mas no geral, a onda B ela é um A, B e C. Olha só direitinho aqui o Trix mostrando ó, um A, o B e o C. E aí formou o ABC aqui. Então esse topo aqui é uma onda B, tá? Correção plana irregular, tá? Interrompida. No caso aqui ela não caiu, né, ao nível da onda A. E a onda B dela não foi no nível da onda 1, da onda 5. Se ela tivesse ocorrido lateral aqui, junto a essa onda aqui, e ela tivesse corrido lateral junto à onda A, ela teria sido uma correção plana clássica, ok? Uma correção plana clássica, mas não foi. Então foi uma correção plana irregular, interrompida. Aí ele começa essa onda 1 agora, pessoal. Então no final dessa onda 2, que essa aqui é uma onda 2 cíclica, né? Ó, é o ciclo, tá? Ela começa uma onda 1 novamente. E essa onda 1, ela fez exatamente o que esse movimento aqui todo fez. Ele fez uma onda 1. A onda B foi mais como se diz, né? Pronunciada, ela foi mais alta do que a onda 1. Ela foi bem mais alta do que a onda 1. Então foi uma onda B mais alta também aqui, ó. Ela rompeu o topo da onda 1, tá? Uma onda B, ó. E aqui ela perdeu, essa onda 2 aqui, ela perdeu um pouco mais, né? Ela foi mais a fundo do que a própria onda A. Ok? Então a gente tem aqui na teoria da onda de Elliott todas essas colocações que eu já coloquei aqui. Inclusive tem vídeo falando sobre isso aqui, que provavelmente aí quem já está seguindo já viu as 4 colocações de correção plana, né? Então essa correção plana aqui foi uma correção plana, é uma correção plana que ela rompeu e ela perdeu a onda A um pouco. Poderia cair um pouco mais e buscar, no caso aí, um 68 Fibo, né? Ou 2008 Fibo, mas não buscou essa região aqui. E eu acredito que esse ponto aqui agora é o suporte, não vai cair mais. Então, pessoal, o Trix ele vai nos mostrar o que? Ele vai nos mostrar o fundo da onda 2, essa onda 2 aqui, ó. Tá? Quando ele ativar o fundo da onda 2, eu vou pegar aqui e eu vou colocar, eu acho que eu podia até colocar de uma vez, né? Já colocar essa linha aqui, ó. Não sei se vai ser dia 30, eu não sei o dia certo, hoje é dia 18. Mas olha só, como o meu Trix ele está configurado, ó. Ele está configurado com 140 e 14. Então, observem aqui no fundo, esse ponto aqui no indicador no fundo, ó. Eu quero que vocês observem isso, ó. Se eu reduzir os dias aqui, ó, porque como ele é uma média, uma EMA, né? E ela é exponencial. Aqui são dias. Então, se eu reduzir aqui, ó, 3 dias, olha quem que aparece aqui. Um indicador de fundo. Ah, mas você pode colocar aí e já deixar configurado. Posso até deixar ele aqui. Só que qual é o grande problema? Não é problema, né? É preferência minha mesmo. Observa a onda 1. A onda 1 ela tem um indicador, olha lá. 1, 2, 3. Ela deu 3 indicações. Então essa colocação da onda 1 aqui, para mim, me mexeu um pouco. Entendeu? Mexeu um pouco comigo. Então por isso que eu deixo
o 140. Mas eu já posso considerar lá, 138, já fica um indicador só, já daria certo também, ó. Mas aqui, o nosso lá ainda não ativou ainda. Tá muito próximo, tá vendo, pessoal? Olha, muito próximo. Ó, muito, 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 quase imperceptível. Olha só, quase imperceptível. Não acendeu ainda. Se eu tirar um dia aqui, ele aparece, ó. Um dia ele já tá aqui, ó, o sinal. Então, assim, é um lugar de compra do Bitcoin? Sim. Por quê? Porque nós temos esse indicador aqui, olha, que ele tira o ruído e ele é muito, muito forte, tá? Vamos continuar lendo aqui. Eu não vou ler sobre essa configuração aqui, porque eu já tenho a minha configuração. Uma característica muito forte do Trix, ele filtra a lateralização melhor do que vários indicadores tradicionais. Por isso, funciona bem em tendências longas. É muito usado para detectar início de impulsos grandes, especialmente em Bitcoin, altcoins e commodities. Divergências. Se o preço faz topo mais alto, mas o Trix faz topo mais baixo, isso pode indicar perda de força e possível reversão. O contrário vale para fundos. Nesse caso aqui, o que a gente está usando ele é como se fosse um rastreador de ondas, né? Eu até tenho um indicador aqui, eu vou tirar isso da média e vou colocar um indicador aqui, ó, que é o Wave Trend, né? Que é o indicador que rastreia as ondas. Então, olha só, está começando a levantar aqui, ó. Tá começando a levantar aqui. Então, se a gente deixa o Trix com 3 dias a menos e a gente observa o rastreador de ondas, o rastreador de onda está quase que levantando aqui, começando a subir levemente. Quer dizer que não vai cair mais? Não quer dizer que não vai cair mais. Quer dizer que reverteu. A tendência agora é alta. Só que ele pode começar, né, ter uma queda, uma pequena queda, e depois começar a subir de novo. E aí ele vai tomar aquela direção de alta que a gente tanto espera, que a gente tanto almeja, tá? Eu gostaria de ter visto o Bitcoin caindo, pessoal. Eu fiz vários vídeos falando sobre queda. Vocês podem ver no canal aí tudo, só que não aconteceu, né? Então não aconteceu. Foi uma previsão que não se concluiu, se cumpriu. Então aqui agora, o que eu observo é o seguinte. O que eu observo aqui é o seguinte. Pode acontecer uma queda? Pode acontecer uma queda. Porém, a tendência ela já virou para uma alta, tá? Não, eu não tenho, com relação a isso, eu não tenho mais dúvida. Eu estava com dúvida lá com relação ao NuPL e outros indicadores, mas eu não acredito mais que vai entrar uma como é que se diz? Uma tendência forte de queda aqui. Por quê? Porque uma coisa que eu estava lendo na internet é o Michael Saylor, a compra deles. Então ele falou o seguinte, ele estava comprando 100 milhões, o preço continuava caindo, não mexia. Comprava 200 milhões, o preço continuava e não mexia, não subia, né? Não mexia, não subia, ele não mexia na tendência. E quando ele começou a comprar 300 milhões, aí a tendência começou a subir, aí ele parou de comprar. Então, ou seja, com 300 milhões de dólares, que não é muita coisa hoje no mercado, o mercado de ação dos Estados Unidos em outras bolsas, Hong Kong, Nova York, Nova York é nos Estados Unidos, né? Inglaterra, são esses bolsas que podem mover o preço muito mais forte do que o que a gente está vendo agora. Então essa tendência de alta do Bitcoin agora pode sim ser um ponto de entrada muito interessante para a gente, pessoal. Por quê? Porque ele provavelmente não vai cair mais. Por causa esse indicador, ele está me mostrando que não vai cair mais. Então, eu vou ficar atento com relação a isso, tá? O Trix. O Trix a gente estava esperando ele trazer essa queda, né? Mostrar essa queda caindo cada vez mais. Mas olha só, ele já está no nível
de subida. Então eu não acredito mais nessa queda que a gente estava acreditando que ia cair, que ia acontecer, tá? Mas não acendeu ainda, vamos ter que aguardar, um pouco. Com relação à proteção, mas e se ele começar a cair e fizer um fundo igual foi na onda 4? A onda 4, ela foi um ABCDE, olha só. Então vamos imaginar que aqui também, que lá também seja um ABCDE e ele caia. Ele vai buscar novamente os 60 mil. Ele vai buscar aquele fundo que ele já fez aqui. Acho que foi 50 e pouco, né? 60 mil. Ele vai voltar de novo nos 60 mil. Se ele fizer se ele for buscar realmente essa queda, igual aconteceu aqui na onda 4. Ó. Aconteceu de acender o Trix, né? Acendeu o alerta. Ele começou a subir, tá? E depois ele caiu. Então, o que eu colocaria aqui para observar? Vou colocar aqui o indicador CryptoTrader.com.br. Ele vai me mostrar aqui as médias. Isso aqui são 4 médias móveis, tá, pessoal? 3 médias móveis, 4 médias móveis, 2 médias móveis. Se você quiser colocar aí, vou colocar aqui, ó. Esse indicador aqui, ó, 4 VWMAs. E eles vai ser a mesma coisa do CryptoTrader, só que é um pouco diferente, tá? Mesma coisa, mas assim, nem tanto. Então, olha só, quando a média verde, ela cruza para baixo, né, da branca, abaixo da branca, é um ponto de abrir uma venda, pelo menos, se proteger. Por quê? Porque se ele continuar caindo, isso aqui foi, olha que queda violenta, ó. Essa queda aqui, ela buscou o fundo de novo, ó. Então se tiver um crash no mercado aí, ó, 40% de queda, novamente, né? Eu já tinha caído aqui, caiu de novo. Então esse movimento de queda pode acontecer também nesse início de alta, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Se eu fizer assim, ele vai lá pro início, ó. Também dá, também. Então, olha só, a gente tem um indicador que são essas médias, ó. A média verde está acima da média laranja. Ela foi para cima da média laranja. Isso aqui já é um indicador de alta, tá? Porém não cruzou a branca, né, para cima. Mas é um ponto, pessoal, interessantíssimo. Aqui está o sinal de compra no Trix, né? Só que tá com um dia antecipado. Vou colocar aqui 40. Ver que não acendeu ainda, tá? Então pode ser que ainda tenha uma quedinha aqui ainda, para depois a gente ver essa queda. A gente ver essa alta, quer dizer. Se ele virar, pessoal, para cima e começar a subir, e depois a média virar um pouco acima também aqui e começar a cair, o ideal é abrir a venda para se proteger. Aqui não tem entrada ainda, tá? Como que funciona esse cruzamento? Eu vou colocar aqui, deixa eu dar uma olhada se muda o indicador, se eu colocar o meu. O meu tá mais bonito, né? A gente consegue fazer algumas alterações aqui, mexendo nesse ponto aqui, ó. Não, esse indicador eu fiz ele já tá fechado, não tem como mudar, não. Ele já tá fechado. Aqui eu não coloquei a possibilidade de mudar. Nesse aqui não. Olha só, então a entrada de compra é aqui, ó. A primeira entrada de compra. Aí aqui abre uma venda novamente para proteger, né? Aí cruzou novamente de novo aqui, ó, fecha a venda e fica só comprado. Então a entrada de compra seria nesse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar essa seta aqui. Vou colocar ela aqui. Então, ó, o ponto de compra, pessoal, é aqui, ó, nesse ponto aqui de cruzamento. Se acontecer um cruzamento para baixo, igual aconteceu aqui, ó, esse cruzamento aqui, aí nós temos que fazer uma abertura, no caso aqui,
para uma venda, tá? Aqui verde, ó. Aqui é compra. Tá? Então, o cruzamento funciona desse jeito. Para quê? Para você se proteger. Ah, eu tô com um contrato aqui comprado, eu tô com uma posição aqui aberta na compra e eu quero segurar essa posição. Você tem que ter uma liquidação bem abaixo aqui, ó, na casa dos 40, 30, 20, para você ficar com a posição, segurar uma posição de compra, no caso aí alavancada, tá? Eu fiz alguns saques esses dias, saquei eu não gosto de deixar muito na corretora, então eu costumo tirar bastante, tá? E aqui na Binance, na minha conta, eu coloquei uma mixaria lá, acho que foi ontem, coloquei de novo mais um pouco. Eu havia tirado e eu saquei de novo. Então aqui, ó, eu tô com 35 contratos, cada contrato é $100, ou seja, então são 100 dólares, 35 vezes $100, dá 3.500, né? Não é isso? Vamos colocar aqui, ó. 35 vezes, o preço do dólar tá R$5,06. Então é 35 vezes 506. Então 506. Então são R$17.000. Então aqui dá para, aqui em posição, se eu fosse colocar esses 35 contratos para cima, seria R$17.000. Um único contrato que você coloca, esse único contrato aqui, ele já, se ele começar a subir, Bitcoin começar a subir, e você deixar essa posição aberta no longo prazo, pessoal, isso aqui vai dar um retorno muito alto. Por quê? Porque ele está em Bitcoin. Aqui, ó, eu tô operando aqui, ó, no Coin. Eu não tô no Coin perpétuo aqui, ó. Aqui, ó, Coin M, tá? Eu não opero no USD, eu não opero em dólar, não estou em dólar, eu estou em Bitcoin. Então, quando acontece uma alta no preço do Bitcoin, como eu estou em Bitcoin, eu valorizo o que eu tenho dentro da conta, dentro da posição, e o que eu ganho também é em Bitcoin. Então, eu vou sempre valorizando cada vez mais aquele meu ganho, certo? E vai sempre aumentando, só aumentando, não retorna não, ok? Não retorna. Então é isso, vamos ver se vai lateralizar. Eu vou colocar mais contratos aqui. Se eu colocar mais um aqui agora, por exemplo, ó, a minha liquidação vai para 67. Então ela vem para cá, ó. Ela vem para cá, ó, 67. É bom? Não. Se eu colocar mais dinheiro aqui, ó, fica até, eu consigo aumentar aumentar, colocar 2, aí vai ficar com R$1.000 posicionado para R$1.000 em Bitcoin. E se eu não fechar esses R$1.000 durante anos, vamos colocar aí 3 anos, eu coloco a minha posição e fico com ela aberta 3 anos. E o Bitcoin vai buscar aí, vamos dar um exemplo, tá? 1 milhão. Vamos fazer a conta aqui, ó. Long 125, 2 contratos. É pouca coisa, tá, pessoal? Mas é risco. É melhor comprar o Bitcoin e sacar. Então a gente está entrando em 78 mil, né? E a gente vai sair em 1 milhão. 1 milhão. Vai dar quanto? Olha o retorno que eu vou ter aqui, olha, 0.002, só que o preço do Bitcoin está em milhão. Então eu vou estar ganhando isso aqui, mais a valorização. Então assim, é pouco. Pessoal, isso aqui é muita coisa no Bitcoin. Hoje, quando o Bitcoin chegar a $1 milhão, ele vai estar valendo R$5 milhões. Então isso aqui já é alguma coisa, tá? Aí eu posso colocar mais. Se eu colocar aí 100 contratos, já vai dar um retorno maior lá, 11% de $1 milhão, né? Se eu colocar 200 contratos, ó, vai mudando, tá vendo, ó? Vou colocar aqui 800 contratos, vamos ver se ele vai aceitar. Ó, quase um Bitcoin, ó, 800 contratos, 9, quase, se ele chegar em 1 milhão, quase um Bitcoin. Se eu colocar aqui 850, um Bitcoin. Então, se eu coloco 850 contratos aqui, nessa posição,
eu consigo ganhar, se o Bitcoin chegar a $1 milhão, eu consigo ganhar $1 milhão ou 5 milhões de reais, tá? Com apenas 850 contratos. Não é pouco, né? É muito. Mas é uma coisa assim que, se a gente for trabalhando nele aqui, a gente aumenta isso aqui muito rápido. E a gente consegue, no longo do tempo, ir aumentando, tá? Então, assim, fácil fazer a conta, fácil calcular. 125x, você consegue colocar o máximo aqui de 5 bitcoins em alavancagem no valor aqui, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 2.800 contratos, já vai me dar 3 bitcoins, 3.800, 4.000 contratos. Já não aceita mais, ó. Tá vendo? Então é 3.000. O máximo que ele vai conseguir aceitar aqui é 3.600. Já aceita. 3.900. Aceita também. Quase um Bitcoin, né? Não aceita. Não aceita. Não aceita. Ou seja, aqui é 3.900 contratos. Não aceita mais do que isso, tá? E aí você vai ter um retorno aqui, olha, de 4 bitcoins e uns quebrados. 3.900 contratos, sendo cada contrato a $100. Vamos fazer a conta aqui, ó. A gente pega aqui, ó, 3.900 vezes 100, que são $100, né? Vai dar um valor de $390 mil. 390 mil dólares. Dividido por 125, que é o tamanho da alavancagem, são $3.000. Então, $3.120. Com $3.000, você consegue colocar uma posição dessa aqui. Tá? Só que tem que ter margem. Então, o ideal é que você tenha mais do que os 3.000. Você tem que esses 3.000 seja tipo assim, 1%, 2% ou 10% do que você vai colocar, tá? Então você tem que ter 30 mil, 40 mil dólares, 50 mil dólares, 250 mil reais para conseguir pôr uma posição dessa com segurança. Aí você vai conseguir alavancar, né, e não vai correr o risco de liquidação. Então é evidente, né? É lógico que você vai ter que se proteger, tem que se movimentar, mas tem que ter um valor alto na conta para conseguir colocar essa margem, tá certo? Então é isso, pessoal. Por isso que eu gosto de colocar pouco, vou sacando. Eu tenho a minha carteira aqui, onde eu guardo, que é a Electrum, essa aqui embaixo aqui, ó. Eu faço custódia própria, né? Então eu tiro o Bitcoin da Binance e jogo para minha Electrum e vou separando, tá certo? Mas é interessante a gente estar observando isso aqui. Pode ser que faça um triângulo aqui, ó, e aí ele exploda, né? Ou ele busca essa linha aqui embaixo aqui também. Tudo pode acontecer ainda, ok? Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, estamos aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aí no comentário que eu respondo, tá certo? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!